Na cobertura silenciosa de um edifício comercial de 18 andares, no centro de Porto Alegre, Roberto Ferreira está equilibrado precariamente na borda do parapeito de concreto cinza, os sapatos sociais desgastados a centímetros do vazio absoluto, o vento gelado de agosto cortando seu rosto como lâminas invisíveis, enquanto a cidade dorme indiferente 300 metros abaixo dele. São 4h15 da madrugada de uma quinta-feira brutal de inverno, e ele está completamente sozinho, reunindo os últimos fragmentos de vontade que ainda existem dentro de seu peito oco para dar o último passo. O passo que encerraria definitivamente tudo, que silenciaria a dor constante, queimando suas entranhas dia após dia, que eliminaria a humilhação sufocante que o faz querer desaparecer cada vez que cruza com alguém na rua, que acabaria com o peso insuportável de um fracasso tão absoluto, tão devastador, que transformou um homem de 51 anos em uma casca vazia ambulante. O vento noturno traz consigo o cheiro característico de poluição urbana, misturado com o odor úmido de rio próximo. Roberto mal registra essas sensações. Há meses que não sente verdadeiramente nada, além de um buraco negro expandindo dentro dele, pontuado apenas por explosões ocasionais de pânico tão intenso que o fazem dobrar ao meio, ofegante, sem esperança real. Seus olhos, afundados em órbitas roxas pela insônia crônica, observam as primeiras luzes tímidas da cidade começando a piscar existência. Uma padaria ilumina sua vitrine 3 quarteirões adiante. Um caminhão de lixo atravessa pesadamente a avenida deserta, os garis começando seu turno silencioso. A vida persiste, sempre persiste, implacável em sua continuidade, indiferente ao sofrimento individual, e Roberto não quer mais ser parte disso. Ele inspira profundamente 3 vezes consecutivas, como leu em algum artigo online que ajudava a controlar crises de ansiedade. Não ajuda absolutamente nada. Nada tem ajudado. Não nos últimos 8 meses, desde que absolutamente tudo desmoronou ao seu redor, como um castelo de cartas tocado por uma ventania súbita. Desde que seu império construído meticulosamente durante 23 anos foi destruído sistematicamente em questão de semanas. Desde que as pessoas nas quais depositou confiança absoluta revelaram faces monstruosas, escondidas sob máscaras sorridentes. Desde que descobriu dolorosamente que havia construído sua vida inteira sobre fundações de areia movediça, prestes a ser engolidas pela maré inevitável. 8 meses. Apenas 8 meses atrás, Roberto Ferreira era um nome que fazia bancos estenderem linhas de crédito generosas e concorrentes ficarem acordados à noite, planejando estratégias. Sua empresa, Ferreira Construções e Incorporações, era reconhecida como uma das 4 maiores construtoras do Rio Grande do Sul, com empreendimentos espalhados por 7 estados e um faturamento anual que ultrapassava os 75 milhões de reais. Ele havia começado literalmente do zero, absolutamente nada, aos 28 anos, apenas com um diploma de engenharia civil conquistado em uma universidade estadual após 7 anos de curso noturno, enquanto trabalhava durante o dia como auxiliar em escritórios de arquitetura, e um empréstimo bancário que praticamente nenhuma instituição quis conceder a um jovem sem histórico ou patrimônio. Roberto cresceu em uma residência apertada na periferia de Canoas, filho único de um motorista de ônibus e de uma costureira. Seu pai, Antônio, dirigia linhas urbanas durante jornadas exaustivas de 10 horas, voltando para casa com as costas doloridas e os olhos cansados, ganhando pouco mais que o mínimo necessário. Sua mãe, Maria da Graça, costurava roupas para famílias de classe média em sua máquina velha Singer, acordando às 5 da madrugada e trabalhando frequentemente até depois das 11 da noite, os dedos marcados por picadas de agulha, os ombros curvados permanentemente. Roberto presenciava o sacrifício diário deles, via a dignidade que mantinham apesar das dificuldades esmagadoras, e decidiu ainda adolescente que seria diferente, que trabalharia sim, mas construindo um futuro sólido, edificando impérios onde antes só existiam sonhos impossíveis para pessoas como ele. E ele alcançou esse objetivo. Formou-se aos 27 anos, o primeiro da família inteira a ter um diploma universitário. Sua mãe abraçou o certificado na formatura como se fosse feito de diamantes puros.
Seu pai, homem reservado de palavras escassas, apenas segurou seu ombro com força comovente e disse: "Você venceu, filho. Venceu de verdade essa batalha." 14 meses depois, Roberto conseguiu o empréstimo inicial, adquiriu equipamentos usados mas funcionais, contratou 3 ajudantes inexperientes mas dedicados e assumiu seu primeiro projeto significativo: a construção de uma unidade básica de saúde municipal em Canoas. O projeto era modesto, pagava mal cobria custos operacionais básicos, mas Roberto tratou aquela obra como se estivesse erguendo uma catedral histórica. Cada fundação verificada meticulosamente, cada acabamento conferido minuciosamente 3 vezes, cada prazo cumprido religiosamente, mesmo quando parecia impossível. A qualidade excepcional do trabalho chamou atenção rapidamente. O secretário municipal de saúde ficou genuinamente impressionado. Recomendou Roberto pessoalmente para outros contratos públicos maiores. Logo surgiram projetos mais substanciais. Roberto reinvestia obsessivamente cada centavo ganho, nunca retirando mais do que o absolutamente mínimo necessário para despesas pessoais básicas. Aos 33 anos, tinha 31 funcionários. Aos 38, mais de 180. Aos 45, sua empresa era referência estabelecida em construção civil em todo o sul do Brasil, conhecida pela rara combinação de qualidade técnica impecável e cumprimento rigoroso de prazos. Foi precisamente nessa época, no auge absoluto de seu sucesso profissional, que Roberto conheceu Patrícia. Ela surgiu em uma festa de lançamento de um empreendimento imobiliário de luxo, absolutamente deslumbrante, em um vestido vermelho escarlate que realçava cada curva de seu corpo esculpido em academias caríssimas, o cabelo castanho caindo em ondas perfeitas sobre os ombros bronzeados, os olhos castanhos escuros brilhando sob lustres de cristal importados. Patrícia era filha de um desembargador aposentado. Havia estudado publicidade em uma universidade particular de prestígio e trabalhava, mais por aparências do que necessidade real, em uma agência de marketing de luxo. Quando ela sorriu para Roberto através do salão lotado de executivos, ele sentiu algo que nunca tinha experimentado antes. Não apenas atração física avassaladora, embora essa fosse inegavelmente intensa, mas uma sensação poderosa de que finalmente tinha encontrado alguém que pertencia ao mundo que ele havia conquistado com tanto esforço sacrificial. Roberto, que sempre priorizou absolutamente trabalho sobre relacionamentos pessoais, que nunca teve tempo ou energia para namoros sérios prolongados, que passou seus 20 e poucos anos construindo uma empresa enquanto amigos construíam famílias, apaixonou-se com a intensidade desordenada de um adolescente. Patrícia representava tudo o que ele não era naturalmente: sofisticada, articulada socialmente, completamente confortável em ambientes de elite. Ela sabia instintivamente qual champanhe pedir, conhecia nomes de designers italianos obscuros, falava inglês fluente com um sotaque impecável. Quando ela aceitou jantar com ele, Roberto sentiu que tinha finalmente alcançado não apenas sucesso profissional mensurável, mas validação pessoal que sempre buscou secretamente. Casaram-se 16 meses depois, em uma cerimônia espetacular no Clube do Comércio de Porto Alegre, com mais de 400 convidados cuidadosamente selecionados, um vestido importado diretamente de Paris, que custou mais do que Roberto ganhava em seus primeiros 8 anos inteiros de empresa, e uma lua de mel de 4 semanas, percorrendo capitais europeias. Patrícia planejou meticulosamente cada detalhe minúsculo, insistindo repetidamente que não casamos todos os dias e que precisa ser absolutamente perfeito para todos verem. Roberto, completamente encantado e desesperadamente querendo que ela se sentisse feliz e realizada, concordava com absolutamente tudo, sem questionar. Comprou uma casa espaçosa no bairro Moinhos de Vento, um dos mais valorizados de Porto Alegre. Mobiliou com decoradores premiados internacionalmente. Trocou seu sedã econômico por um SUV importado alemão quando Patrícia comentou casualmente que precisavam projetar a imagem correta socialmente. Entrou para clubes exclusivos que raramente frequentava, porque trabalhava obsessivamente, mas mantinha mensalidades altíssimas em dia,
porque Patrícia ia regularmente e era absolutamente essencial para networking importante. Mas existiam sinais claros. Sinais que Roberto, completamente cegado pelo amor intenso e pelo desejo desesperado de acreditar que tinha finalmente encontrado alguém que o amava genuinamente por quem era, escolheu ignorar sistematicamente por anos. Patrícia nunca demonstrou interesse autêntico pela empresa construtora. Nunca perguntou sobre desafios técnicos específicos, sobre projetos arquitetônicos complexos, sobre a paixão verdadeira que movia Roberto diariamente. Ela perguntava sobre contratos financeiros, sim, mas apenas quando queria saber exatamente quanto dinheiro estava entrando mensalmente. Ela nunca conheceu funcionários além dos 5 executivos de mais alto escalão. Nunca visitou sequer uma obra, alegando que canteiros eram ambientes sujos e perigosos demais. Para Patrícia, a Ferreira Construções era simplesmente uma máquina eficiente que produzia o estilo de vida luxuoso que ela considerava apropriado para seu status. E enquanto essa máquina funcionava perfeitamente, enquanto o dinheiro fluía abundantemente, ela sorria aquele sorriso devastador e dizia "te amo", precisamente nas horas estrategicamente certas. Foi também durante esse período intenso de expansão que Roberto conheceu Gustavo e Rodrigo. Gustavo Mendes era um engenheiro estrutural com doutorado pela UFRGS, especializado em projetos de altíssima complexidade técnica e inovação. Rodrigo Silva era um administrador com MBA pela Fundação Dom Cabral, dono de uma persuasão impressionante e uma rede aparentemente infinita de contatos que incluía metade dos tomadores de decisão do setor público e privado no Sul. Ambos trabalhavam para empresas concorrentes respeitadas quando Roberto os abordou estrategicamente, após meses de observação cuidadosa e planejamento detalhado, com uma proposta genuinamente audaciosa: tornarem-se sócios minoritários da Ferreira Construções, cada um com 25% da empresa, enquanto Roberto manteria os 50% restantes, controlando decisões estratégicas. A visão parecia cristalina. Roberto traria liderança estabelecida, reputação sólida construída durante décadas e capacidade excepcional de execução que havia demonstrado consistentemente. Gustavo traria expertise técnica avançada para que pudessem competir por projetos monumentais de grande porte que antes estavam completamente fora de alcance. Rodrigo traria sofisticação financeira necessária e a capacidade comprovada de fechar contratos milionários com prefeituras e governos estaduais. No papel cuidadosamente elaborado, era uma combinação absolutamente perfeita e sinérgica, e por 5 anos inteiros foi exatamente isso na prática. A empresa triplicou de tamanho mensurável. Os lucros quadruplicaram impressionantemente. Roberto, Gustavo e Rodrigo eram celebrados em revistas especializadas de negócios como a nova vanguarda da construção civil brasileira moderna. Mas existe algo profundo sobre ganância que Roberto não tinha compreendido completamente, até ser devastadoramente tarde demais. Ganância não é simplesmente querer mais do que se tem. É acreditar profundamente que você merece mais, independentemente do que já conquistou legitimamente. É olhar para uma divisão objetivamente justa e vê-la como injustiça pessoal. É ser completamente incapaz de sentir gratidão genuína, porque a insatisfação é uma chama voraz que nunca se apaga naturalmente, apenas cresce inexoravelmente, devorando metodicamente tudo que toca. Tudo começou a desmoronar catastroficamente em uma terça-feira sufocante de janeiro. O contador da empresa, um senhor de 67 anos chamado Mário, que trabalhava com Roberto desde o 4º ano da empresa, apareceu em seu escritório com o rosto visivelmente pálido e as mãos tremendo incontrolavelmente. Mário era um homem meticulosamente cuidadoso, extremamente conservador em métodos, que raramente demonstrava qualquer emoção visível. Vê-lo assim, imediatamente, acendeu todos os alarmes na mente experiente de Roberto. "Preciso mostrar algo urgentíssimo", Mário disse em voz baixa e tensa, fechando a porta do escritório cuidadosamente e puxando uma cadeira para sentar diretamente na frente do computador de Roberto. "Encontrei irregularidades gravíssimas nas contas, irregularidades massivas e sistemáticas.
Transferências que simplesmente não correspondem a nenhum projeto ativo atual. Notas fiscais de fornecedores fantasmas que nunca entregaram absolutamente nada. Contratos superfaturados obscenamente com empresas que... Roberto, tenho certeza absoluta que são empresas fantasmas criadas especificamente para isso. O estômago de Roberto se contraiu violentamente. Ele se inclinou para ver a tela, enquanto Mário abria planilha após planilha densamente preenchida, revelando um labirinto elaborado de transações extremamente suspeitas. Milhões. Não dezenas de milhares. Milhões de reais sendo sistematicamente desviados através de uma rede sofisticada de empresas de fachada, notas fiscais fraudadas meticulosamente, contratos completamente falsos. E as assinaturas autorizando essas operações criminosas. Gustavo e Rodrigo em praticamente todas. Mas havia algo significativamente pior. Algo que fez o sangue de Roberto literalmente gelar completamente nas veias. Documentos cruciais com sua própria assinatura, claramente falsificadas, mas executadas convincentemente por alguém com habilidade profissional, autorizando várias dessas transações absolutamente criminosas. Eles armaram uma cilada perfeita para você, Mário disse em voz extremamente baixa, olhando para Roberto com uma mistura complexa de pena profunda e horror crescente. Cobriram os rastros deles com precisão cirúrgica meticulosa, mas deixaram os seus completamente expostos e vulneráveis propositalmente. Se isso vier à luz publicamente, e inevitavelmente virá, você será o único responsabilizado criminalmente por tudo. Precisa agir imediatamente agora. Roberto simplesmente não conseguia processar completamente a magnitude do que estava vendo na tela. Eram seus sócios de negócios. Eram pessoas com quem ele trabalhava diariamente há 5 anos. Com quem havia fechado negócios cruciais importantíssimos. Com quem havia brindado em jantares celebratórios. Gustavo, o engenheiro tecnicamente brilhante que sempre tinha a solução perfeita para qualquer desafio. Rodrigo, o administrador extraordinariamente carismático que transformava almoços casuais de negócios em contratos milionários assinados. Como poderiam ter feito isso metodicamente? Como poderiam tê-lo traído de forma tão calculadamente fria? Quando Roberto confrontou diretamente Gustavo e Rodrigo naquela mesma tarde tensa, convocando-os para uma reunião de emergência absoluta na sala de conferências principal, não houve negação performática. Não houve surpresa fingida. Não houve remorso aparente. Apenas uma frieza absoluta que Roberto nunca tinha visto neles anteriormente. Como se máscaras cuidadosamente mantidas tivessem sido arrancadas brutalmente, revelando algo monstruosamente escuro por baixo. Você sempre foi ingênuo demais, Roberto. Gustavo disse calmamente, recostando-se confortavelmente na cadeira executiva de couro, os braços cruzados defensivamente, um sorriso cínico e cruel brincando em seus lábios. Achou genuinamente que íamos ficar eternamente satisfeitos, sendo sócios minoritários, enquanto você ficava com o controle absoluto? Controle? Roberto explodiu, a voz saindo significativamente mais alta do que pretendia, as mãos batendo na mesa com força. Vocês ganharam milhões absolutamente legítimos. Dividi tudo rigorosamente, de acordo com nossa participação societária acordada. Foi exatamente o que todos concordamos desde o início. Não foi nem remotamente suficiente. Rodrigo respondeu com calma perturbadora, ajustando meticulosamente o nó de sua gravata de seda italiana cara. Nós dois juntos temos 50%, mas você sozinho tem os outros 50%. Somos maioria numérica, mas você é maioria em poder decisório real. E essa disparidade fundamental precisava ser definitivamente corrigida. Corrigida? Roberto sentiu a realidade começar a se fragmentar perigosamente ao seu redor. Vocês roubaram sistematicamente, desviaram milhões da empresa, criaram empresas fantasmas elaboradas. Isso não é corrigir absolutamente nada. Isso é crime gravíssimo. Chama do que preferir. Gustavo deu de ombros com indiferença absoluta. Mas aqui está a situação real e atual, Roberto. Temos documentos provando irrefutavelmente que você autorizou pessoalmente cada transação questionável. Sua palavra contra a nossa, e somos 2 testemunhas contra 1. Temos cópias de contratos com sua assinatura perfeita.
Temos e-mails enviados da sua conta corporativa. Temos registros detalhados de reuniões que supostamente aconteceram, onde você aprovou tudo meticulosamente. Ele se inclinou para a frente predatoriamente, os olhos frios como gelo. Além disso, já transferimos todo o dinheiro desviado para contas completamente seguras. Está em paraísos fiscais absolutamente intocáveis legalmente. Mas as dívidas massivas? Ele empurrou uma pasta extremamente grossa através da mesa. Essas ficam todas registradas no seu nome pessoal. Fornecedores não pagos acumulados, impostos atrasados substanciais, empréstimos vencidos críticos. Absolutamente tudo no seu CPF, no seu CNPJ na sua empresa, que tecnicamente está apenas no seu nome, porque nós somos meros sócios minoritários registrados. Foi precisamente naquele momento devastador que Roberto entendeu a magnitude completa da armação. Ele tinha sido o bode expiatório absolutamente perfeito desde o início, meticulosamente planejado, enquanto Gustavo e Rodrigo orquestravam sistematicamente o desvio de milhões, plantavam cuidadosamente evidências incriminadoras que apontavam direta e exclusivamente para Roberto. Quando a operação fosse inevitavelmente descoberta, e seria apenas questão de tempo limitado até que fosse, eles já estariam completamente protegidos, blindados por advogados extremamente caros e dinheiro escondido estrategicamente em paraísos fiscais internacionais, enquanto Roberto afundava completamente sozinho, sob o peso esmagador de acusações criminais múltiplas, dívidas impagáveis monumentais e a destruição completa e irreversível de absolutamente tudo que havia construído durante 23 anos de trabalho árduo. Vocês não vão escapar impunes, Roberto disse, mas sua voz saiu trêmula e fraca, completamente desprovida da convicção que desesperadamente queria transmitir. Vou à Polícia Federal. Vou à Receita Federal. Vou provar meticulosamente o que fizeram. Pode tentar, certamente. Rodrigo sorriu maldosamente. Mas pensa bem cuidadosamente, até que você consiga provar sua inocência, se é que conseguirá eventualmente, você já estará completamente falido, processado criminalmente em múltiplas instâncias e possivelmente preso preventivamente. Vai perder a empresa definitivamente. Vai perder a casa luxuosa. Vai perder absolutamente tudo que construiu. A escolha é exclusivamente sua, realmente. Aceita a derrota com um mínimo de dignidade preservada, ou luta desesperadamente, e perde tudo exatamente do mesmo jeito, mas de forma infinitamente mais pública e humilhante para todos verem. Nos dias imediatamente seguintes, o mundo cuidadosamente construído de Roberto desmoronou com uma velocidade que parecia completamente surreal e pesadelar. Fornecedores começaram a enviar cartas de cobrança progressivamente agressivas. O banco convocou uma reunião urgentíssima sobre empréstimos substanciais vencidos, que Roberto não tinha absolutamente nenhuma ideia que estavam vencidos. A Receita Federal iniciou formalmente uma auditoria fiscal abrangente e intimidadora. Quando Roberto tentou acessar as contas bancárias da empresa para entender a extensão completa do rombo financeiro, descobriu horrorizado que Gustavo e Rodrigo haviam transferido praticamente tudo, dias estratégicos, antes de serem confrontados diretamente, deixando apenas dívidas massivas e obrigações não cumpridas acumuladas. Em 4 semanas, a Ferreira Construções estava sob intervenção judicial formal. Em 7 semanas, estava em processo oficial de falência irreversível, e Roberto estava sendo investigado criminalmente por apropriação indébita, lavagem de dinheiro, fraude contra credores múltiplos, sonegação fiscal sistemática. Cada acusação devastadora, baseada nos documentos meticulosamente falsificados, que seus ex-sócios haviam plantado estrategicamente ao longo de meses, possivelmente anos inteiros de preparação. Mas o pior golpe, o golpe que realmente quebrou Roberto completamente por dentro em milhares de fragmentos irreparáveis, ainda estava por vir inevitavelmente. Uma noite, chegando em casa absolutamente exausto após 15 horas ininterruptas, em reuniões com advogados que já não tinha certeza de como conseguiria pagar, Roberto encontrou Patrícia no quarto principal, sistematicamente enchendo malas. Não uma mala pequena.
absolutamente todas as malas que possuíam, cada vestido de grife caro, cada sapato importado, cada joia valiosa, cada bolsa de designer, sendo meticulosamente empacotado e organizado com eficiência militar. "O que exatamente você está fazendo?" Roberto perguntou, paralisado na porta, sentindo algo fundamental desmoronar irreparavelmente dentro dele. Ela nem sequer olhou em sua direção. Continuou dobrando metodicamente um vestido azul marinho com cuidado meticuloso. "Estou indo embora definitivamente, Roberto. Não vou afundar junto com você nesse naufrágio." "Embora?" A palavra saiu completamente estrangulada. "Patrícia, eu preciso de você agora mais do que nunca na vida. Estou sendo criminalmente incriminado por crimes que absolutamente não cometi. Meus sócios me traíram sistematicamente, a empresa está falindo, minha reputação está sendo publicamente destruída, eu sei perfeitamente." Ela o interrompeu friamente, finalmente virando-se para encará-lo diretamente. E o que Roberto viu no rosto dela o chocou profundamente mais do que qualquer coisa que Gustavo e Rodrigo haviam dito anteriormente. Não havia amor residual, não havia compaixão básica, não havia sequer uma sombra microscópica de preocupação genuína. Apenas desprezo frio, calculado, absoluto. Sei de absolutamente tudo o que está acontecendo. E é exatamente por isso que estou saindo imediatamente. Casei com um homem bem-sucedido e respeitado, Roberto. Um empresário de prestígio social, não com um falido sendo investigado por múltiplos crimes financeiros. Falido? Roberto sentiu lágrimas queimando intensamente por trás das pálpebras. "Patrícia, eu construí absolutamente tudo do zero mais absoluto. Tudo. E isso é uma armação elaboradíssima e injusta. Em alguns meses vou conseguir provar minha inocência completa e... Alguns meses?" Ela riu, mas era uma risada amarga, completamente desprovida de qualquer calor humano. "Roberto, o dinheiro acabou completamente. As contas estão todas bloqueadas judicialmente pelo banco. Esta casa vai ser inevitavelmente penhorada para pagar credores acumulados. Você realmente acredita sinceramente que vou ficar aqui sendo esposa de um homem completamente falido, provavelmente criminoso aos olhos da sociedade, esperando um talvez remoto de que as coisas possam melhorar eventualmente algum dia? Você me ama?" As palavras saíram antes que ele pudesse detê-las conscientemente, desesperadas, patéticas, vulneráveis. Patrícia hesitou visivelmente. Apenas por um segundo único. Um único segundo que pareceu se estender infinitamente na eternidade. Mas foi tempo mais do que suficiente para Roberto entender com clareza absolutamente cristalina que não. Ela nunca o amou genuinamente. Não ele, a pessoa real. Amava o estilo de vida luxuoso. Amava o status social elevado. Amava o dinheiro e absolutamente tudo que ele podia comprar facilmente. Mas Roberto, o homem que vinha da periferia humilde de Canoas, o filho do motorista de ônibus e da costureira, o engenheiro que construiu um império com as próprias mãos calejadas, esse homem nunca tinha importado verdadeiramente para ela. "Eu amava quem você era antigamente", ela disse finalmente, voltando a fechar as malas com indiferença. "Não quem você se tornou agora. Um fracassado sendo investigado pela Polícia Federal." E então, ela simplesmente partiu sem cerimônia. Chamou um carro de aplicativo, carregou suas malas numerosas e saiu da vida de Roberto sem olhar uma única vez para trás. Nem um abraço final, nem um último momento de humanidade básica. Apenas a porta fechando suavemente e o som do motor se afastando definitivamente na rua. Roberto descobriria depois, através de comentários maldosos de antigos conhecidos que agora evitavam completamente suas ligações, que Patrícia estava morando com Rodrigo. Aparentemente o romance já durava vários meses, possivelmente até mais de um ano inteiro. A traição era completa, total, absoluta em todas as dimensões possíveis. Seus sócios levaram seu dinheiro, seu futuro, sua liberdade, e um deles levou também sua esposa. Se você já sentiu que o chão sumiu completamente debaixo dos seus pés, que tudo que construiu desmoronou em questão de dias, se inscreve no canal agora porque essa história está apenas começando e você vai querer descobrir como alguém pode se levantar do fundo do poço mais profundo. Nos meses seguintes devastadores,
Roberto perdeu literalmente tudo o que havia construído durante 23 anos de trabalho ininterrupto. A casa no Moinhos de Vento foi a leilão para pagar parcialmente credores acumulados. O SUV importado alemão foi apreendido judicialmente. As contas bancárias foram bloqueadas totalmente pela justiça. Seus amigos, aqueles que frequentavam sua casa para jantares elaborados, que bebiam seu uísque escocês de 20 anos e riam animadamente de suas histórias, simplesmente desapareceram completamente. Não atendiam ligações, não respondiam mensagens. Alguns mudaram até de número de telefone para evitar contato. No mundo dos negócios, descobriu Roberto dolorosamente: o fracasso é uma doença contagiosa terrível. Ninguém quer ser remotamente associado a ele. Roberto mudou-se para o único espaço que os credores ainda não conseguiram legalmente penhorar. Seu antigo escritório no prédio da empresa, agora completamente vazio e abandonado. Um espaço de 400 metros quadrados, onde antes havia mesas de executivos, computadores de última geração, plantas arquitetônicas cobrindo paredes inteiras organizadamente. Agora havia apenas silêncio opressivo, poeira acumulando progressivamente nos cantos esquecidos, e Roberto vivendo em um colchonete fino no chão frio, cercado por caixas de papelão contendo roupas básicas e pilhas intermináveis de documentos jurídicos que não conseguia mais ler sem sentir náusea física. A depressão chegou como neblina densa, se infiltrando lentamente por baixo de uma porta mal fechada. Primeiro dias ocasionais, onde levantar do colchonete parecia fisicamente impossível. Depois, semanas onde tomar banho exigia um esforço hercúleo desproporcional. Finalmente, meses onde Roberto simplesmente existia mecanicamente, olhando para o teto manchado de umidade, se perguntando constantemente como um homem que havia construído um império em 23 anos podia perdê-lo tão completamente em 8 meses. Como as pessoas que ele amou e confiou puderam destruí-lo com tanta frieza meticulosamente calculada. As noites eram inimaginavelmente piores que os dias. No silêncio absoluto do edifício vazio, onde antes ecoavam vozes animadas de funcionários e o zumbido constante de atividade produtiva, agora havia apenas seus próprios pensamentos torturantes. E esses pensamentos eram cruéis, implacáveis, repetindo as mesmas acusações em loop infinito e enlouquecedor. Idiota, ingênuo, patético. Deveria ter visto os sinais óbvios. Deveria ter desconfiado desde o início. Não merece estar vivo. Seria melhor para todos se simplesmente desaparecesse completamente. Foi nessas noites sombrias, quando a solidão pesava mais do que qualquer carga física que já carregou, que a ideia começou a se formar progressivamente. Suicídio. A palavra que antes era impensável, inadmissível para alguém como ele, agora circulava sua mente com frequência crescente. Seria significativamente mais simples, raciocinava em seus momentos mais escuros e desesperados. Terminaria com a dor constante queimando. Terminaria com a vergonha esmagadora sufocante. Terminaria com o peso insuportável de acordar todos os dias para uma realidade que não reconhecia, que não queria, que o sufocava lentamente. Roberto começou a planejar metodicamente, como planejava projetos de construção civil. Pesquisou métodos detalhadamente. Escreveu cartas de despedida para seus pais, que depois rasgou completamente porque não conseguia encontrar palavras que explicassem sem destruí-los emocionalmente. Escolheu o lugar estratégico, a cobertura do 18º andar, onde tudo havia começado mais de 2 décadas atrás, onde assinou os primeiros contratos realmente importantes, onde celebrou as primeiras grandes vitórias significativas. Havia uma simetria poética distorcida em terminar tudo precisamente ali. A única coisa, a única pessoa que ainda o conectava tenuemente ao mundo real era Carla. Carla Medeiros era a faxineira do edifício. Uma mulher de 33 anos, viúva, com um filho pequeno de 4 anos chamado Pedro. Roberto a havia contratado 10 meses antes, quando ainda tinha dinheiro, quando ainda era alguém importante e respeitado. Carla era fundamentalmente diferente das outras pessoas em sua vida. Ela não o olhava com inveja da sua riqueza ou medo do seu poder empresarial. Olhava com respeito genuíno, sim, mas também
com uma humanidade simples que Roberto havia esquecido que existia genuinamente. Nos primeiros meses devastadores após o colapso financeiro, quando Roberto tentou dispensá-la porque não tinha absolutamente como pagar seu salário, Carla simplesmente continuou aparecendo regularmente. Todas as segundas e quartas-feiras, pontualmente às 8 da manhã, ela chegava com seus materiais de limpeza básicos e começava a trabalhar como se ainda estivesse sendo paga normalmente. "Carla, eu não tenho dinheiro para te pagar", Roberto dizia, profundamente envergonhado, evitando seu olhar direto. "Sinto muito, mas não posso continuar te empregando formalmente." "Eu sei perfeitamente", ela respondia simplesmente, continuando a varrer o chão de concreto empoeirado. "Mas alguém precisa cuidar deste lugar, e de você também." Através de conversas fragmentadas durante esses meses difíceis, Roberto aprendeu progressivamente a história de Carla. Ela havia se casado aos 20 anos com Tiago, um eletricista. Viviam em uma casa alugada pequena nos arredores de Porto Alegre, com pouquíssimo dinheiro sobrando no final do mês, mas eram genuinamente felizes juntos. Até que Tiago sofreu um acidente elétrico fatal no trabalho. Eletrocutado em um poste de alta tensão, morreu instantaneamente. A empresa, alegando que Tiago não seguiu protocolos de segurança, apesar de todos os colegas testemunharem exatamente o contrário, recusou-se a pagar qualquer indenização justa. Carla ficou sozinha, grávida de 7 meses, sem dinheiro, sem família próxima para ajudar substancialmente. Pedro nasceu 8 semanas depois. Um menino saudável, com olhos castanhos enormes e um choro forte que parecia desproporcional ao seu corpo minúsculo. Carla trabalhou simultaneamente em 5 empregos para sobreviver minimamente. Faxineira de manhã, babá à tarde, atendente de lanchonete à noite, lavando roupas de terceiros nas madrugadas, vendendo cosméticos nos fins de semana. Dormia em média 2 horas por noite, mas nunca, absolutamente nunca reclamava. "Meu filho precisa de mim", ela disse uma vez quando Roberto, em um dos raros dias onde conseguia conversar normalmente, perguntou como ela aguentava. "Enquanto ele precisar, enquanto ele existir, eu vou continuar. Não tenho escolha real, e sinceramente não gostaria de ter." Aquilo tocou Roberto de uma forma completamente inesperada. Carla tinha todos os motivos do mundo para desistir. Perdeu o marido tragicamente, estava sozinha, ganhava menos em 5 empregos do que muitos ganham em um, mas continuava persistindo, por amor ao filho, por responsabilidade, por uma força inexplicável que Roberto não conseguia compreender, porque ele, que tinha nascido com tanto menos, agora sentia que não tinha absolutamente nada pelo que continuar. E foi pensando nisso, na força incompreensível de Carla, na inocência de Pedro, que ele via apenas brevemente quando Carla precisava trazê-lo ao trabalho porque não tinha com quem deixar, que Roberto finalmente decidiu terminar tudo. Porque ele não tinha ninguém. Ninguém precisava dele. Ninguém sentiria sua falta verdadeiramente. Sua morte seria apenas uma nota de rodapé nos jornais. Ex-empresário investigado por fraude é encontrado morto. E o mundo continuaria girando, indiferente. Era hora de parar de sofrer desnecessariamente. E foi exatamente assim que Roberto se encontrou naquela madrugada gelada, na extremidade da cobertura do 18º andar, com o vento cortante chicoteando seu rosto e a cidade indiferente, acordando silenciosamente 300 metros abaixo dele. Seus dedos soltaram a grade lentamente. Respirou fundo 3 vezes, tentando reunir a coragem final necessária. Fechou os olhos com força. Inclinou o corpo para frente. Deu meio passo em direção ao vazio absoluto. Tio chato, triste. A voz infantil, aguda, cheia de preocupação genuína, cortou o silêncio da madrugada vindo de algum lugar abaixo dele. Roberto congelou instantaneamente. Seus olhos se abriram. O coração disparou violentamente no peito. Por um segundo, apenas um segundo terrível, quase perdeu o equilíbrio e caiu acidentalmente, o que teria sido uma ironia cruel do destino. Mas recuperou-se, cambaleou para trás longe da beirada e olhou para baixo. No 17º andar, através de uma janela aberta, viu Carla guardando seus materiais de limpeza. E ao lado dela, segurando uma caixinha de lápis de cor surrados, estava Pedro. Roberto desceu as escadas correndo, quase tropeçando várias vezes nos próprios pés.
o coração ainda batendo descontroladamente. Quando chegou ao 17º andar, ofegante, viu Pedro mais claramente. O menino tinha cabelos castanhos claros despenteados, usava uma camiseta azul desbotada, com um super-herói desgastado e shorts surrados com os elásticos soltos. Mas o que realmente chamava a atenção era seu sorriso. Um sorriso enorme, genuíno, que iluminava todo o seu rosto redondo infantil. Quando viu Roberto, Pedro correu até ele com a energia caótica típica de uma criança de 4 anos, seus passinhos pequenos ecoando no corredor vazio. "Tio triste", ele repetiu, parando na frente dele e olhando para cima com seus olhos enormes, cheios de preocupação, que parecia profunda demais para uma criança tão pequena. "Não fica triste não, olha." Ele estendeu sua mãozinha, oferecendo um papel completamente amassado. Roberto, ainda em choque profundo, ainda processando que estava vivo porque uma criança o chamou, aceitou o papel com mãos tremendo visivelmente. Era um desenho feito com lápis de cor, um sol amarelo gigante em um canto superior, ocupando quase metade do papel. Uma casa quadrada desajeitada com uma porta desproporcional no centro e 2 figuras de palito, uma grande, uma pequena, ambas com sorrisos desenhados como semicírculos imperfeitos, mas repletos de intenção pura. "É o tio", Pedro disse com orgulho imenso, apontando para a figura grande com seu dedinho. "Desenhei você feliz, porque tio não pode ficar triste não. Não pode. Todo mundo tem que ser feliz sempre." Algo quebrou dentro de Roberto. Não a quebra de destruição que vinha sentindo nos últimos meses, mas uma quebra diferente. A quebra de uma represa gigantesca que segurava algo imenso, pressionando para sair. As lágrimas vieram sem qualquer controle, jorrando por seu rosto em torrentes quentes. Ele caiu de joelhos ali mesmo, no chão frio de concreto do corredor vazio, apertando o desenho contra o peito e chorando como não chorava desde que era uma criança pequena. Soluços profundos que sacudiam seu corpo inteiro, anos de dor e solidão e desespero finalmente encontrando uma saída necessária. Carla correu até eles imediatamente, preocupada, os olhos arregalados. "Senhor Roberto, o senhor está bem? Pedro, vem aqui, deixa o tio descansar." "Não", Roberto conseguiu dizer entre soluços que cortavam sua capacidade de falar, a voz saindo estrangulada. "Não, está..." Ele olhou para Pedro, que estava com os olhinhos arregalados, sem entender por que o tio estava chorando daquele jeito assustador, se ele tinha feito algo errado. "Ele me salvou. Seu filho acabou de me salvar a vida." Carla olhou para ele por um longo momento, e Roberto viu compreensão lenta se formando em seus olhos. Ela não perguntou detalhes. Não precisava. Havia trabalhado para Roberto tempo suficiente para ver o desespero crescendo nele como uma sombra cada vez mais escura. Ela ajudou Roberto a se levantar gentilmente, guiando-o até uma cadeira quebrada que ainda restava encostada contra uma parede. Pedro, ainda sem entender completamente a gravidade do momento, mas sentindo que algo muito importante havia acabado de acontecer, ficou ao lado dele, segurando sua mão grande com suas mãozinhas pequenas e quentes. "Senhor Roberto", Carla disse suavemente, agachando-se na frente dele. "Quando foi a última vez que comeu alguma coisa de verdade e substancial?" Roberto tentou lembrar. "Ontem, anteontem, 4 dias atrás?" A comida havia perdido completamente o sabor semanas atrás, tornando-se apenas uma necessidade mecânica que ele frequentemente ignorava. Ele apenas encolheu os ombros fracamente. Carla suspirou profundamente e abriu uma bolsa térmica surrada que havia trazido. Dentro tinha arroz branco, feijão preto e alguns pedaços de carne moída simples. Comida básica, preparada com cuidado, mas sem luxos. Ela dividiu em 2 pratos descartáveis e ofereceu um a Roberto com firmeza. "Não posso aceitar", ele disse fracamente olhando para a comida. "É sua comida, do Pedro. Vocês precisam, e também é a sua." Carla o interrompeu com uma firmeza que não aceitava argumento. "Não aceito não como resposta. Come agora." Roberto, sem forças para argumentar e estranhamente tocado pela insistência dela, pela preocupação genuína, começou a comer devagar. O primeiro garfado de arroz simples explodiu em sabores em sua boca. Não era que a comida fosse excepcionalmente bem temperada.
era que ele estava tão desnutrido, tão desacostumado com a alimentação adequada, que cada grão de arroz, cada pedaço de carne, parecia um banquete elaborado. Comeu em silêncio, lágrimas ainda ocasionalmente escorrendo, enquanto Pedro desenhava mais desenhos ao seu lado no chão, explicando cada um com a seriedade adorável e profunda de uma criança. Esse aqui é um dinossauro, ele dizia, mostrando um conjunto de círculos e linhas que poderiam ser qualquer coisa na realidade. E esse aqui é um foguete. E esse aqui é você de novo, mas agora tá feliz com o dinossauro e o foguete porque eles são seus amigos. Pela primeira vez em meses, desde antes de tudo desmoronar, Roberto esboçou algo que poderia ser considerado um sorriso genuíno. Quando terminou de comer, sentindo-se ligeiramente menos vazio por dentro, Carla recolheu os pratos e sentou na frente dele com expressão séria. Senhor Roberto, me desculpa a intromissão, mas preciso falar algo importante. Pedro normalmente não vem comigo trabalhar. Deixo ele com a vizinha, Dona Marisa. Mas a senhora teve uma emergência familiar hoje de manhã. Não tive escolha senão trazer Pedro. Mas ele não pode continuar vindo aqui regularmente. Não é lugar seguro para uma criança pequena. Eu entendo perfeitamente, Roberto disse baixinho, olhando para Pedro, que agora estava tentando construir uma torre com lápis de cor. E então, porque sentia que devia alguma explicação, alguma verdade para essa mulher extraordinária que vinha cuidando dele sem pedir absolutamente nada em troca, ele falou: Carla, eu ia pular da cobertura lá em cima. Esta madrugada, estava a segundos de acabar com tudo, com minha vida. O rosto de Carla empalideceu visivelmente. Senhor Roberto, mas seu filho me salvou, ele continuou, sua voz ficando estranhamente mais firme enquanto falava. Esse menininho de 4 anos que nem me conhece direito, que não sabe nada sobre minha vida, meus erros colossais, meu fracasso completo, ele me salvou, com um desenho, com um tio triste, e eu percebi algo naquele momento crucial. O quê? Carla perguntou suavemente, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Que eu tinha desistido não porque realmente não havia mais nada que valesse a pena viver, mas porque estava olhando apenas para dentro, para minha dor pessoal, meu orgulho ferido, minha vergonha esmagadora. Mas Pedro não entende essas coisas complexas de adultos. Ele apenas viu alguém triste e quis ajudar, do jeito mais simples e puro possível, e me fez perceber que talvez, apenas talvez, eu ainda possa fazer alguma coisa útil. Não sei exatamente o que, não sei exatamente como, mas tenho que tentar, não tenho? Tenho que pelo menos tentar. Carla segurou a mão dele e apertou com força. Tem sim, senhor Roberto. Tem que tentar sim. Sempre. Nos dias seguintes, algo fundamental mudou em Roberto. Não foi uma transformação milagrosa, instantânea. Ele ainda acordava com a angústia pesada, assentada em seu peito como uma pedra. Ainda tinha dias onde não queria sair da colchonete fina, mas agora havia um propósito pequeno, frágil, mas real crescendo dentro dele. Pedro havia plantado uma semente de esperança. Carla continuava vindo às segundas e quartas-feiras, e agora sempre trazia Pedro junto, porque, como explicou, não conseguia mais pagar a vizinha que cuidava dele. O menino havia se tornado parte não oficial, mas essencial da rotina. Enquanto Carla limpava os espaços vazios, Pedro desenhava, brincava com seus carrinhos surrados e falava incessantemente com Roberto sobre tudo e nada. E pela primeira vez em meses, Roberto realmente escutava. Tio, você sabe fazer aviãozinho de papel? Pedro perguntou certa manhã ensolarada. Não sei não, Pedro, Roberto admitiu, surpreendentemente sem vergonha. Eu ensino. E ele passou os próximos 30 minutos tentando pacientemente ensinar Roberto a dobrar papel no formato correto, resultando em vários triângulos completamente amassados e muitas risadas genuínas de ambos. Tio, por que você mora aqui sozinho? Por que perdi minha casa, Pedro? Mas você pode morar com a gente. A gente tem espaço no sofá. Obrigado, Pedro, mas vou ficar aqui um pouquinho mais. Antes de continuar, me conta uma coisa. Você já teve um momento onde uma criança te ensinou algo importante sobre a vida? Onde alguém pequeno te fez ver as coisas de um jeito completamente diferente? Deixa aqui nos comentários porque eu realmente quero saber.
E se essa história está mexendo com você, deixa seu like para ajudar mais pessoas a encontrarem essa mensagem. A sabedoria infantil de Pedro, tão direta e descomplicada, tinha um jeito peculiar de cortar através de todas as camadas de complexidade que Roberto construía em sua mente para justificar seu sofrimento. Para ele, a solução para qualquer problema era sempre óbvia e simples. Triste? Desenhe algo que te faça feliz. Com fome? Come comida gostosa. Preocupado demais? Para de preocupar e brinca. Se apenas fosse tão simples, Roberto pensava frequentemente. Mas ao mesmo tempo, observando a alegria completamente genuína do menino, ele começava a questionar seriamente. E se realmente fosse? E se ele estava apenas complicando tudo desnecessariamente? Uma tarde, enquanto Pedro estava particularmente tagarela, explorando caixas velhas, ele encontrou uma fotografia antiga amarelada no meio de uma pilha de documentos esquecidos. Era Roberto, 15 anos mais jovem, sorrindo amplamente de pé ao lado de um grupo grande de famílias em frente a um conjunto residencial recém-construído. Ele segurava uma placa que dizia Conjunto Habitacional Nova Esperança, construído pela Ferreira Construções. Quem são essas pessoas todas, tio? Pedro perguntou, os olhos brilhando intensamente de curiosidade genuína. Roberto pegou a foto com cuidado, como se fosse feita de vidro frágil. Olhou para ela por um longo momento, memórias inundando sua mente. São famílias cujos pais não tinham onde morar, Pedro. Famílias como a sua. E minha empresa construiu casas bem grandes e bonitas para elas ficarem, aprenderem coisas, viverem com dignidade. Você fez casas para gente pobre? Os olhos dele se arregalaram ainda mais, se isso era possível. Você é igual o Batman da televisão. Roberto riu, mas era uma risada amarga, carregada de ironia. Não, Pedro. Definitivamente não sou o Batman. É sim, ele insistiu com a convicção absoluta e inabalável que apenas uma criança de 4 anos pode ter. Batman ajuda pessoas que precisam, você ajudou as famílias, então você é Batman sim. Minha mãe disse que pessoas que ajudam os outros são heróis de verdade. À noite, muito depois que Carla e Pedro foram embora, Roberto ficou sentado no chão olhando para aquela fotografia por horas. O conjunto habitacional Nova Esperança tinha sido um dos projetos que ele mais se orgulhou em toda a sua carreira. Não gerou lucro significativo. Na verdade, tecnicamente deu prejuízo considerável. Ele cobrou apenas pelos custos de material e mão de obra, sem qualquer margem. Mas ver aquelas famílias, filhas de operários, empregadas domésticas, motoristas, ganhando um lugar seguro e digno para morarem, aquilo havia valido mais do que qualquer contrato milionário que fechou posteriormente. Quando tinha sido a última vez que pensou em fazer algo assim? Quando tinha sido a última vez que construiu alguma coisa não pela margem de lucro, não pelo reconhecimento social, não pelo status, mas simplesmente porque era a coisa certa a fazer? A resposta era dolorosamente clara. Anos. Muitos anos. Em algum momento nebuloso ao longo do caminho, ele tinha perdido completamente a essência do que o motivava originalmente. Tinha começado a construir por dinheiro, por status social, por ego pessoal inflado. Gustavo e Rodrigo apenas aceleraram uma derrocada que Roberto percebia agora com clareza cruel, já estava em curso há muito tempo. Ele tinha se perdido muito antes de eles o traírem tão completamente. Mas talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais para se reencontrar com essa versão melhor de si mesmo. Na semana seguinte, Roberto fez algo que não fazia em muitos meses. Barbeou-se cuidadosamente. Não completamente. Ainda deixou uma barba curta, mas o suficiente para parecer significativamente menos um náufrago perdido. Também organizou metodicamente os documentos espalhados caoticamente pelo escritório, separando processos jurídicos importantes de papéis velhos, sem relevância da empresa falida. Carla notou a mudança imediatamente, assim que chegou na segunda-feira seguinte. Senhor Roberto, o senhor está diferente hoje. Bem diferente. Estou tentando. Ele disse simplesmente com um meio sorriso. E minha mãe sempre diz que tentar é o primeiro passo mais importante para conseguir. Pedro completou animadamente, sem nem saber exatamente do que estavam falando, mas feliz por contribuir.
Naquela tarde, depois que Pedro pegou no sono em um canto confortável improvisado com almofadas velhas que Carla trouxe de casa, ela e Roberto conversaram de verdade pela primeira vez desde que tudo começou. "Por que você continua vindo aqui, Carla?" Roberto perguntou diretamente, olhando nos olhos dela. "Sou completamente honesto. Não posso te pagar absolutamente nada. Os últimos 4 cheques que te dei, todos voltaram sem fundos. Você sabe perfeitamente disso. Mas continua aparecendo fielmente, trazendo comida, cuidando de mim como se fosse responsabilidade sua. Por quê? Não faz sentido racional nenhum." Carla ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Pedro dormindo pacificamente, escolhendo cuidadosamente as palavras certas. "Porque eu sei exatamente como é, Sr. Roberto. Sei profundamente como é estar tão completamente afundado em dor que você acha que nunca mais vai conseguir respirar direito novamente. Quando meu marido morreu naquele acidente horrível, eu quis morrer junto com ele. Sério mesmo. Tinha noites intermináveis que eu olhava para Pedro dormindo e pensava, ele ia estar melhor sem mim. Alguém ia adotar ele. Alguém com dinheiro de verdade, com estrutura familiar. Eu era apenas uma viúva pobre, sozinha, sem absolutamente nada para oferecer a ele." Roberto engoliu em seco, ouvindo atentamente cada palavra. "Mas então eu olhava para ele de novo", Carla continuou, as lágrimas começando a escorrer lentamente por seu rosto. "Tão pequeno, tão frágil, tão completamente dependente de mim, eu percebi instantaneamente que não podia desistir. Simplesmente não podia, porque ele precisava de mim. E enquanto alguém precisar da gente de verdade, a gente tem obrigação moral de continuar tentando, não importa quão difícil seja. Mas ninguém precisa de mim agora", Roberto disse baixinho, a voz carregada de tristeza. "Pedro precisa", Carla respondeu imediatamente, sem qualquer hesitação. "Você não percebeu ainda, mas você não viu como ele fica empolgado nas noites de domingo e terça, sabendo que vai te ver no dia seguinte? Ele fala constantemente de você em casa, sabe? Será que o tio triste já ficou feliz? Vou fazer um desenho gigante para o tio. Mamãe, podemos fazer biscoitos para o tio comer? Você pode sinceramente achar que não tem ninguém, Sr. Roberto, mas tem um menininho de 4 anos que discorda completamente." Roberto sentiu aquele nó familiar apertar dolorosamente na garganta. Ele havia passado tanto tempo acreditando que não importava para absolutamente ninguém no mundo, que tinha completamente esquecido de procurar sinais do contrário. E ali estava uma criança que mal o conhecia, mas se importava genuinamente, puramente, sem qualquer agenda ou interesse. "Obrigado, Carla", ele disse com sinceridade profunda, "por não me abandonar quando todo mundo abandonou, por continuar aparecendo, por ser exatamente quem você é." Carla sorriu através das lágrimas. "A gente não continua vivendo por nós mesmos, Sr. Roberto. A gente continua por quem ainda precisa da gente. E quem sabe, no caminho, a gente também se reencontra." Aquela conversa marcou uma mudança real e tangível em Roberto. Ele começou a se cuidar melhor progressivamente. Levantava mais cedo todas as manhãs. Tomava banho regularmente. Organizava os documentos jurídicos sistematicamente. Mais importante, começou a pensar genuinamente no futuro. Não um futuro grandioso repleto de milhões e status, mas um futuro possível, humano, um recomeço verdadeiro. Ele passou dias inteiros revisando sua lista antiga de contatos profissionais. A esmagadora maioria não respondia, ainda o evitando completamente por causa do escândalo público. Mas havia um nome específico que ele hesitava em contatar: Professor Ricardo Santos. Ricardo tinha sido mentor de Roberto no início de sua carreira, um engenheiro civil aposentado, que havia dado a Roberto sua primeira oportunidade real, recomendando-o para o projeto do Conjunto Habitacional Municipal há tantos anos. Eles se afastaram gradualmente ao longo dos anos, não por brigas ou desentendimentos, mas pelo simples passar do tempo e prioridades divergentes. Roberto havia ouvido através de conhecidos mútuos que Ricardo estava com problemas cardíacos graves, mas não sabia detalhes específicos. Finalmente, após dias de hesitação, Roberto reuniu coragem suficiente e ligou. "Roberto?" A voz de Ricardo estava notavelmente fraca, mas carregava surpresa genuína e alegre. "Meu rapaz, pensei sinceramente que nunca mais fosse ouvir de você nesta vida. Professor Ricardo, eu sinto muitíssimo por não ter ligado muito antes.
Ouvi que o senhor está com problemas de saúde graves e... Bobagem completa, Ricardo o interrompeu, e Roberto podia ouvir o sorriso na voz dele. Doença todo mundo pega eventualmente. Faz parte de envelhecer. Mas me conta honestamente sobre você. Ouvi sobre a empresa, sobre os sócios traidores, sobre sua esposa. Tudo o que dizem é verdade? Roberto então contou absolutamente tudo. A traição meticulosa de Gustavo e Rodrigo, a falência devastadora, Patrícia o abandonando friamente, a depressão profunda, o planejamento do suicídio, Pedro salvando sua vida com um desenho simples, Carla continuando a cuidar dele sem pagamento. Tudo. Ricardo escutou em silêncio respeitoso, apenas fazendo sons ocasionais de compreensão. Quando Roberto finalmente terminou sua narrativa exaustiva, Ricardo falou pensativamente. Você se lembra por que te recomendei para aquele primeiro projeto do conjunto habitacional tantos anos atrás? Não, professor. Não lembro especificamente. Porque quando entrevistei você pela primeira vez, um jovem de 28 anos nervoso, mas determinado, você me disse algo que nunca esqueci. Disse que queria construir não apenas estruturas físicas de concreto e aço, mas futuros melhores para pessoas, que cada obra era uma oportunidade sagrada de mudar positivamente a vida de alguém. E eu vi nos seus olhos que você acreditava nisso com cada fibra do seu ser. Esse Roberto, aquele jovem que sonhava em construir futuros, ele ainda existe em algum lugar dentro de você? Roberto pensou profundamente na foto do conjunto habitacional, em Pedro pedindo para ele ser feliz novamente, em Carla dizendo que a gente continua por quem precisa da gente. Sim, ele respondeu com convicção crescente. Acho que sim. Acho que ele ainda existe. Então precisa vir me visitar amanhã urgentemente. Tenho uma proposta importante para você que não pode esperar. No dia seguinte, Roberto foi até a casa de Ricardo em um bairro tranquilo. O velho mentor estava visivelmente muito mais frágil fisicamente. O rosto magro, a pele pálida, mas os olhos ainda brilhavam com aquela sagacidade inteligente que Roberto lembrava claramente. Senta confortavelmente, Ricardo disse apontando para o sofá. Vou direto ao ponto porque não tenho tempo a perder. Literalmente. Estou com problemas cardíacos graves, Roberto. Insuficiência cardíaca avançada. Os médicos me deram inicialmente 6 meses, mas isso foi há 9 meses. Então, aparentemente, sou teimoso demais, até para morrer no prazo. Professor Ricardo, Deixa eu terminar primeiro. Ele ergueu a mão esquelética. Eu tenho dinheiro guardado. Economias de uma vida inteira de trabalho honesto. Não é uma fortuna, mas é significativo. 140 mil reais. Quero te emprestar todo esse valor, sem juros absurdos, sem pressa excessiva para pagar, para você recomeçar do jeito que sei que você pode. Roberto ficou completamente sem palavras, boquiaberto. Eu não posso aceitar isso. O senhor nem sabe se vou conseguir pagar de volta algum dia. Posso falhar novamente completamente. Então, considera um presente de um velho teimoso e sentimental. Ricardo sorriu calorosamente. Roberto, eu construí durante 45 anos, ininterruptos. Aposentei com bastante dinheiro guardado, sem dívidas significativas, com casa quitada. Mas sabe qual é meu maior orgulho real nesta vida? Não é nenhum prédio específico que ergui. Não é nenhum prêmio que ganhei. É você. Ver que ajudei a lançar um engenheiro brilhante que construía com propósito verdadeiro, não apenas com ambição. Quando ouvi sobre sua falência e os processos, fiquei profundamente triste. Não pelo dinheiro perdido, que é substituível, mas porque achei que você tinha finalmente desistido completamente. Mas você ligando ontem, abrindo seu coração, mostrando que ainda quer construir significativamente, isso me deu a confirmação que estava esperando. Meu dinheiro vai ser infinitamente mais útil nas suas mãos talentosas do que parado no banco ou indo para parentes distantes que mal conheço. Roberto não conseguiu segurar as lágrimas que vieram repentinamente. Eu prometo solenemente que vou fazer valer cada centavo, professor Ricardo. Prometo com tudo que ainda tenho. Eu sei perfeitamente que vai, mas tem uma condição absoluta. Não construa pelo dinheiro desta vez. Construa pelo propósito original, pelo que você sempre quis fazer genuinamente, mas nunca teve coragem suficiente para priorizar.
Com os R$ 140 mil generosamente emprestados por Ricardo, Roberto começou a traçar um plano detalhado. Ele não queria mais construir edifícios comerciais luxuosos ou condomínios residenciais de alto padrão para pessoas que já tinham tudo. Queria voltar completamente às raízes, ao que sempre o motivou profundamente: construir para quem mais precisa, desesperadamente. Moradias populares. Casas dignas para famílias de baixíssima renda que nunca teriam acesso à moradia adequada pelos meios tradicionais. O mercado convencional dizia categoricamente que não era lucrativo. Mas Roberto não estava buscando lucro máximo desta vez. Estava buscando redenção pessoal através de propósito renovado. Ele passou semanas inteiras desenvolvendo meticulosamente um projeto técnico detalhado. Casas compactas, mas extremamente funcionais, com 3 quartos, sala integrada, cozinha, banheiro completo. Nada luxuoso ou desnecessário, mas absolutamente digno, e com um diferencial crucial que reduziria custos dramaticamente. Seriam construídas com a participação ativa das próprias famílias que iriam morar nelas, num sistema de mutirão organizado que reduziria a mão de obra e criaria um senso profundo de pertencimento e orgulho. Quando apresentou a ideia completa para Carla em uma tarde chuvosa, ela ficou em silêncio profundo por um longo momento, apenas olhando para as plantas arquitetônicas espalhadas no chão. "Senhor Roberto", ela disse finalmente, a voz embargada de emoção. Isso é absolutamente lindo, mas vai realmente dar certo? Consegue ser viável financeiramente?" "Honestamente, não sei com certeza", ele admitiu sem hesitação. "Mas preciso urgentemente tentar. Você mesma disse, a gente continua por quem precisa da gente. E tem muitíssima gente precisando desesperadamente de um lar digno, Carla. Pessoas exatamente como você, como sua família foi. E o senhor vai precisar de ajuda administrativa significativa", ela disse pensativamente, os olhos brilhando. "Alguém competente para gerenciar toda a parte burocrática e administrativa, enquanto o senhor cuida especificamente da parte técnica de engenharia. É verdade, vou precisar muito, mas não tenho como pagar um administrador profissional no começo. Vai ter que ser eu mesmo fazendo literalmente tudo." Carla respirou fundo visivelmente. "E se eu te ajudar diretamente?" Roberto piscou surpreso, processando. "Você? Carla, você já trabalha em 5 lugares diferentes, cuida do Pedro completamente sozinha. Eu estudei contabilidade, sabia?" Ela o interrompeu firmemente. 3 anos completos de técnico antes de engravidar do Pedro e ter que abandonar os estudos. "Não me formei em nível superior, mas sei trabalhar profissionalmente com orçamentos, planilhas complexas, documentação legal, toda a burocracia. E isso aqui, senhor Roberto, isso é muito maior do que apenas um emprego comum. É uma chance verdadeira de ajudar pessoas exatamente como eu, que precisam desesperadamente de um lar, mas simplesmente não conseguem pagar pelos meios normais." Roberto olhou para ela, realmente olhou com atenção. Viu não apenas a faxineira humilde e dedicada, mas uma mulher extraordinariamente forte, resiliente, com habilidades administrativas que ele nem sabia que existiam. E percebeu que, desde o início, Carla não era apenas alguém que o ajudava mecanicamente. Era uma verdadeira parceira em potencial. "Você teria que largar necessariamente os outros 5 empregos", ele disse honestamente. "E no começo inicial, não vou conseguir pagar nem metade do que os 5 juntos pagam atualmente." "Eu sei perfeitamente", ela sorriu com confiança. "Mas às vezes na vida, a gente precisa apostar corajosamente no que vale genuinamente mais a longo prazo. E isso aqui? Isso vale infinitamente mais que 5 empregos sem propósito." Foi exatamente assim que nasceu a Ferreira e Medeiros Construções Solidárias. Os primeiros meses foram de trabalho intensíssimo. Roberto e Carla trabalhavam consistentemente 15, 17 horas diárias. Ele desenhava os projetos arquitetônicos, fazia orçamentos detalhados, negociava pacientemente com fornecedores de material. Ela cuidava meticulosamente de toda a papelada burocrática, contratos legais, licenças municipais, documentações intermináveis. Pedro ficava em uma creche pública gratuita durante o dia e à noite ficava no escritório com eles, desenhando contentamente em um canto, enquanto os adultos trabalhavam sério.
O primeiro grande obstáculo intimidante foi conseguir o contrato inicial com apoio governamental. Absolutamente ninguém queria apostar ou acreditar em Roberto Ferreira, o ex-empresário, publicamente falido, processado por fraudes múltiplas. As portas literalmente se fechavam antes mesmo dele conseguir apresentar a proposta completa. Foi quando Carla sugeriu algo genuinamente audacioso e ousado. E se a gente for direto à prefeitura? Não para os assessores intermediários, não para os secretários burocráticos, para o prefeito pessoalmente. Carla, a gente simplesmente não consegue uma audiência com o prefeito assim do nada. Talvez não consiga através de meios tradicionais burocráticos, mas e se a gente literalmente acampar na porta do gabinete dele até sermos atendidos? E foi exatamente isso que fizeram corajosamente. Durante 4 dias inteiros, Roberto e Carla se revezaram acampados persistentemente na porta do gabinete do prefeito, com uma faixa improvisada grande que dizia: "Precisamos apenas de 15 minutos para mostrar como podemos ajudar a resolver definitivamente a crise municipal de moradia." Virou notícia nos jornais locais rapidamente. As redes sociais começaram a comentar abundantemente. E, finalmente, no 4º dia, o prefeito cedeu. 15 minutos, ele disse secamente, abrindo a porta do gabinete pessoalmente. "É exatamente o que vocês têm. Nem um segundo a mais." Roberto e Carla apresentaram o projeto completo em 14 minutos e 50 segundos. Mostraram os números financeiros viáveis, o custo-benefício impressionante, a metodologia inovadora, o impacto social mensurável. O prefeito, um homem de 58 anos, com reputação pública de pragmático e inflexível, escutou em silêncio absoluto. Quando eles terminaram a apresentação concisa, ele cruzou os braços e disse diretamente: "Vocês sabem perfeitamente que esse tal Roberto Ferreira é processado criminalmente por corrupção e fraudes, não sabem?" "Eu sou Roberto Ferreira", Roberto respondeu calmamente. "E não cometi nenhuma corrupção ou fraude. Fui sistematicamente traído pelos meus próprios sócios. Posso apresentar evidências, se necessário." "Não preciso de evidências suas", o prefeito disse, surpreendendo ambos completamente. "Conheço detalhadamente sua história toda. Conheço também seus ex-sócios intimamente. Gustavo e Rodrigo estão atualmente com processo criminal correndo no Paraguai por esquemas fraudulentos. A verdade sempre eventualmente vem à tona, jovem. O problema real não é sua reputação manchada. É simplesmente dinheiro. A prefeitura não tem orçamento disponível para obras habitacionais grandes no momento." "Não precisa de orçamento grande tradicional", Carla interveio rapidamente. "Nossa proposta específica é de autoconstrução assistida profissionalmente. A prefeitura entra basicamente com terreno adequado e material básico de construção. As famílias beneficiadas entram com mão de obra voluntária organizada. Nós da Ferreira em Medeiros entramos com conhecimento técnico especializado, gestão profissional e coordenação. O custo total é aproximadamente 40% do tradicional." O prefeito tamborilou os dedos pensativamente na mesa por longos segundos. "E o lucro de vocês nisso tudo?" "Absolutamente mínimo", Roberto disse honestamente. "Nossa motivação verdadeira não é lucro financeiro máximo. É propósito social e redenção pessoal." Houve um silêncio tenso prolongado. Finalmente, o prefeito se levantou lentamente e estendeu a mão firmemente. "Vou aprovar um projeto piloto experimental. 20 casas inicialmente. Se funcionar adequadamente, a gente expande significativamente. Mas se falharem miseravelmente, acabou completamente." "Entendido claramente?" Roberto apertou a mão dele com força. "Entendido perfeitamente. Não vamos falhar de jeito nenhum. Construir as primeiras 20 casas foi como coordenar uma sinfonia complexa e caótica simultaneamente." Roberto gerenciava toda a parte técnica de engenharia, ensinando pacientemente as famílias beneficiadas a assentar tijolos corretamente, a preparar argamassa, a erguer paredes estruturalmente sólidas. Carla gerenciava rigorosamente o cronograma apertado, as compras de material, toda a documentação legal infinita. E Pedro, inesperadamente, se tornou a mascote adorada não oficial do projeto inteiro, distribuindo alegremente seus desenhos coloridos para os trabalhadores voluntários, trazendo água gelada nos dias quentes,
fazendo absolutamente todo mundo sorrir genuinamente nos dias mais cansativos e desafiadores. As famílias escolhidas cuidadosamente eram todas de baixíssima renda, muitas lideradas corajosamente por mulheres solo, outras por casais jovens que literalmente nunca teriam conseguido comprar uma casa própria pelos meios tradicionais disponíveis. Ver a esperança brilhando intensamente nos olhos deles, o empenho dedicado em cada tijolo colocado, a emoção transbordante quando a primeira parede estrutural ficou completamente de pé. Aquilo combustou Roberto de uma forma que nenhum milhão em conta bancária jamais conseguiu fazer. Houve problemas significativos, naturalmente. Em um dos terrenos designados, encontraram solo instável e tiveram que repensar completamente a fundação. Um fornecedor importante entregou material especificado errado e atrasou consideravelmente a obra. Houve dias longos de chuva pesada que paralisaram absolutamente tudo. Mas cada problema era enfrentado e resolvido em conjunto, com criatividade genuína e determinação inabalável. 10 meses depois do início das obras, as 20 casas estavam completamente prontas. A cerimônia oficial de entrega das chaves foi organizada em uma manhã ensolarada de domingo. As famílias beneficiadas estavam todas presentes, muitas chorando copiosamente de alegria, outras gritando de felicidade pura. O prefeito fez um discurso público elogiando enfaticamente a iniciativa pioneira. A mídia local cobriu extensivamente o evento inspirador, mas o momento mais genuinamente marcante aconteceu quando uma das mães beneficiadas, uma mulher chamada Sônia, que cuidava sozinha heroicamente de 4 filhos pequenos, se aproximou de Roberto, com lágrimas escorrendo abundantemente. "Muito obrigada de coração", ela disse, a voz completamente embargada de emoção. "Muito obrigada por me dar um lar verdadeiro e digno para os meus filhos. Eles nunca tiveram um quarto de verdade antes, sabe? A gente sempre morou de favor, pulando constantemente de barraco em barraco. Mas agora eles têm um quarto próprio, uma cozinha funcional, um banheiro nosso. É nosso de verdade. E tudo isso porque o Senhor acreditou e nos ajudou." Roberto segurou as mãos dela firmemente. "Não me agradeça diretamente, Sônia. Foram vocês mesmos que construíram cada parede. Eu só ajudei a guiar tecnicamente o processo." Naquela noite, no escritório que agora tinha alguns móveis recondicionados doados, Roberto, Carla e Pedro celebraram simplesmente com refrigerante e pizza. Pedro estava visivelmente exausta, mas absolutamente radiante, mostrando orgulhosamente para Roberto todos os desenhos que as outras crianças das casas novas fizeram especialmente para ele como agradecimento. "Tio não é mais triste nem um pouquinho", ele declarou com autoridade absoluta. "Tio agora é feliz de verdade." Carla sorriu calorosamente, olhando carinhosamente para Roberto. "Ele tem toda a razão. O Senhor mudou completamente. Nós mudamos juntos." Roberto corrigiu gentilmente. "Você, eu, Pedro, somos uma equipe verdadeira agora, uma família." O sucesso impressionante do projeto piloto abriu inúmeras portas inesperadas. O prefeito entusiasticamente aprovou a construção de mais 90 casas. Outras prefeituras de cidades vizinhas começaram a fazer contato interessado. Em apenas 1 ano e meio, a Ferreira em Medeiros Construções Solidárias havia construído 160 casas e estava planejando mais 400. Mas não eram apenas as casas físicas que estavam sendo meticulosamente construídas. Sem que Roberto inicialmente percebesse conscientemente, algo profundo estava crescendo silenciosamente entre ele e Carla. Começou sutilmente com olhares mais demorados que o necessário. Carla notando como Roberto era infinitamente paciente e genuinamente doce com Pedro. Roberto notando como Carla conseguia resolver problemas complexos com uma calmaria admirável que o deixava impressionado. Pequenos toques completamente acidentais que duravam inexplicavelmente 1 segundo mais do que o estritamente necessário. Conversas profundas que se estendiam noite adentro depois que Pedro dormia profundamente. Foi em uma dessas noites especiais que Roberto finalmente reuniu coragem suficiente. Estavam na pequena varanda do escritório, tomando café simples e olhando contemplativamente a cidade iluminada se estendendo quilômetros abaixo. Pedro dormia pacificamente em um sofá improvisado dentro. "Carla", Roberto começou,
o coração disparando nervosamente. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro que pode. Você acredita genuinamente em segundas chances na vida? Ela olhou diretamente para ele. Acredito completamente. Acho que todo mundo merece pelo menos uma segunda chance verdadeira. E em segundos, amores. Houve um silêncio significativo. Carla desviou o olhar momentaneamente, mas um sorriso pequeno e tímido brincava sutilmente em seus lábios. Aonde exatamente você quer chegar, Sr. Roberto? Para de me chamar formalmente de Sr. Roberto. Ele pediu suavemente. Apenas Roberto. E eu preciso ser completamente honesto sobre algo importante. Nos últimos meses, trabalhando diariamente com você, observando sua força impressionante, sua bondade genuína, como você cuida tão dedicadamente do Pedro, como você acredita em mim mesmo quando eu não acreditava em mim mesmo. Carla, eu me apaixonei profundamente por você, completamente. Carla finalmente olhou diretamente para ele. Tinha lágrimas brilhando nos olhos. Eu também me apaixonei. Ela sussurrou vulnerável. Mas tenho muito medo, sinceramente. Medo de quê, especificamente? De que isso estrague irremediavelmente nossa parceria profissional. De que, se não der certo romanticamente entre a gente perca a amizade, a empresa, absolutamente tudo que construímos juntos com tanto esforço. Roberto pegou a mão dela delicadamente. Ou podemos construir algo ainda maior e mais significativo. Uma família verdadeira e completa. O beijo aconteceu naturalmente, suave, cheio de promessas não ditas, mas profundamente sentidas. Quando se separaram finalmente, Carla estava sorrindo lindamente através das lágrimas. Pedro vai pirar completamente quando souber, ela disse, rindo. Acho que ele provavelmente já sabia antes de nós mesmos, Roberto respondeu. Aquele menino é esperto e perceptivo demais para a idade. E Pedro realmente ficou absolutamente radiante com a notícia. Na manhã seguinte, quando eles contaram cuidadosamente que Roberto e mamãe agora são namorados de verdade, ele literalmente gritou de alegria pura e pulou entusiasticamente no colo de Roberto. Agora o tio pode finalmente ser meu pai de verdade? Ele perguntou com esperança intensa, brilhando nos olhos. Se você quiser genuinamente, Roberto disse profundamente emocionado. Eu quero muito. Eu sempre quis desde que te conheci. Os meses seguintes foram os mais genuinamente felizes da vida inteira de Roberto. A empresa crescia solidamente, não de forma meteórica e explosiva como no passado, mas de forma sustentável e com propósito social real e mensurável. Ele e Carla namoravam, e a dinâmica entre os três se tornava cada vez mais natural e harmoniosa. Roberto ensinou pacientemente Pedro a andar de bicicleta. Carla ensinou Roberto a cozinhar mais do que apenas arroz e feijão básico. Eles se tornaram uma família verdadeira de fato, não de sangue biológico, mas de escolha consciente e amor genuíno. Mas o passado nunca está completamente enterrado. Sempre há uma última conta a ser acertada. Uma manhã, Roberto recebeu uma ligação completamente inesperada. Era seu advogado nos múltiplos processos judiciais. Roberto, tenho novidades importantes, extremamente boas e potencialmente complicadas emocionalmente. Pode falar diretamente. Gustavo Mendes e Rodrigo Silva foram finalmente presos no Paraguai pela Interpol. Conseguiram rastreá-los através das contas offshore complexas. Eles serão extraditados para o Brasil para responder formalmente pelos crimes. Isso significa, legalmente, que sua inocência será completamente provada oficialmente. Mas também significa, inevitavelmente, que você terá que testemunhar extensivamente, reviver detalhadamente tudo novamente. Roberto sentiu o estômago revirar dolorosamente. Pensou seriamente em simplesmente recusar, deixar o passado definitivamente no passado. Mas então lembrou de todas as outras pessoas que os dois tinham prejudicado cruelmente. Os funcionários demitidos subitamente sem receber salários devidos. Os fornecedores pequenos não pagos que acabaram falindo. As famílias comuns que perderam economias de vida inteira, investidas em projetos que nunca foram adequadamente concluídos. Vou testemunhar sem hesitação, ele disse com determinação. Eles precisam pagar integralmente pelo que fizeram a tantas pessoas. O julgamento formal foi marcado para 5 meses depois. Roberto passou esse tempo inteiro se preparando meticulosamente.
revisando montanhas de documentos, dando depoimentos detalhados aos promotores. Carla estava sempre solidamente ao seu lado, firme como uma rocha inabalável. Pedro, sem entender completamente o que estava acontecendo, apenas dizia confiante: "Você vai ganhar, pai. Eu sei que vai com certeza, pai." A palavra simples derretia o coração de Roberto toda vez sem exceção. O dia do julgamento chegou finalmente. O tribunal estava completamente lotado, com imprensa nacional, curiosos, vítimas diretas dos crimes. Gustavo e Rodrigo entraram algemados, usando ternos caros mas visivelmente amassados, as expressões arrogantes dos velhos tempos, substituídas por nervosismo mal disfarçado e medo real. Quando viram Roberto sentado calmamente, Gustavo rosnou baixo: "Isso tudo é culpa sua exclusivamente. Você não podia simplesmente ter aceito o que aconteceu e seguido em frente com sua vida?" "Seguir em frente?" Roberto respondeu com calmaria impressionante. "Foi exatamente o que fiz eventualmente. Mas isso aqui agora não é minimamente sobre mim pessoalmente. É sobre todas as pessoas inocentes que vocês prejudicaram sistematicamente e sem remorso." O julgamento durou 6 dias inteiros. Roberto testemunhou por 7 horas, apresentando evidências meticulosas, explicando os esquemas fraudulentos complexos, respondendo a perguntas da promotoria e da defesa. Foi absolutamente exaustivo, emocionalmente devastador, dolorosamente necessário. No final, o veredito foi unânime. Gustavo e Rodrigo foram condenados a 17 anos de prisão, cada um por fraude qualificada, apropriação indébita, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro internacional. Roberto foi completa e oficialmente inocentado de absolutamente todas as acusações. Sua ficha criminal limpa, sua reputação publicamente restaurada. Quando a sentença foi formalmente lida, Roberto sentiu um peso gigantesco finalmente sair de seus ombros. Não era sobre vingança pessoal, era sobre justiça merecida. Era sobre fechamento verdadeiro. Do lado de fora do tribunal, Carla e Pedro o esperavam pacientemente. O menino correu imediatamente para ele. "Você ganhou mesmo, pai. A justiça ganhou, pequeno, sempre a justiça. Então vamos comemorar com sorvete de todos os sabores?" Roberto riu genuinamente, pegando-o carinhosamente no colo. "Vamos sim, absolutamente todos os sabores que você quiser." Com sua reputação oficialmente restaurada e a empresa crescendo consistentemente, Roberto começou a receber propostas atraentes, investidores importantes querendo entrar como sócios, grandes construtoras multinacionais querendo comprar sua metodologia inovadora, ofertas genuinamente milionárias. Ele recusou absolutamente todas sem hesitação. "Não estamos à venda de jeito nenhum", ele dizia firmemente. "O que fazemos não é fundamentalmente sobre dinheiro. É sobre propósito social e redenção pessoal." Uma noite, 2 anos e meio depois do julgamento, Roberto preparou meticulosamente um jantar especial. Carla pensou que era apenas uma simples comemoração do 4º aniversário da empresa. Mas quando o jantar terminou e Pedro foi deitar, Roberto pegou uma pequena caixinha do bolso e se ajoelhou. "Carla", ele começou, a voz tremendo visivelmente de emoção intensa. "Há 3 anos e meio, eu estava no pior momento da minha vida inteira. Completamente perdido, quebrado financeiramente e emocionalmente, sem qualquer esperança de melhora. E então seu filho extraordinário apareceu, me deu um desenho simples e me lembrou que ainda valia a pena viver. Você apareceu e me mostrou o que é bondade verdadeira, lealdade genuína, amor completamente desinteressado. Vocês dois literalmente me salvaram. Me deram uma razão concreta para acordar todos os dias. E eu quero passar o resto da minha vida retribuindo dedicadamente esse amor imenso. Carla Medeiros, você casa comigo?" Carla estava chorando copiosamente, as mãos cobrindo a boca. Quando finalmente conseguiu falar através das lágrimas, disse: "Sim, sim, 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 1000 vezes." Casaram-se 5 meses depois. A cerimônia foi realizada em uma das comunidades que ajudaram a construir juntos, com todas as famílias beneficiadas, presentes participando. Era absolutamente simples, mas estava transbordando de amor genuíno. Pedro foi o pajem orgulhoso, segurando cuidadosamente o desenho original que um dia entregou a Roberto,
agora emoldurado lindamente com a frase inspiradora: o primeiro passo verdadeiro para a felicidade. Professor Ricardo Santos estava presente também. Visivelmente muito mais fraco fisicamente, precisando de cadeira de rodas, mas com um sorriso enorme iluminando seu rosto. Ele morreu pacificamente 4 meses depois do casamento, sabendo com certeza que seu último investimento tinha sido o mais importante e significativo de todos. A vida continuou, cheia mas genuinamente feliz. A Ferreira em Medeiros. Construções solidárias expandiu significativamente. Em 8 anos construíram mais de 1.800 casas em 15 cidades diferentes. Roberto e Carla foram reconhecidos nacionalmente, ganhando múltiplos prêmios de responsabilidade social. Mas absolutamente nada disso importava tanto quanto os momentos simples e preciosos. Jantar em família, ajudar Pedro com a lição de casa, abraçar Carla no final de um dia longo, ouvir Pedro rir enquanto brincava. Um dia, Pedro chegou da escola com um trabalho de classe especial. O tema era Meu Maior Herói. Posso ler em voz alta, pai? Ele perguntou, agora com 12 anos e significativamente mais eloquente. Claro, campeão. Pedro limpou a garganta teatralmente e leu. Meu maior herói é meu pai, Roberto. Ele não tem superpoderes mágicos como os heróis dos filmes que assisto, mas ele tem algo infinitamente melhor. Coragem verdadeira para recomeçar do zero. Quando eu era muito pequeno, conheci meu pai quando ele estava profundamente triste e perdido. Ele tinha perdido absolutamente tudo que construiu, mas não perdeu sua bondade essencial. Eu dei um desenho simples para ele e ele sorriu de verdade. Hoje meu pai constrói casas para famílias que precisam desesperadamente, igual ele construiu uma família linda comigo e com a mamãe. Aprendi com ele que a gente pode cair completamente, pode perder tudo, mas se tivermos amor verdadeiro e propósito claro, podemos sempre recomeçar. Meu pai é meu herói porque me ensinou que nunca é tarde demais para ser feliz novamente. Roberto estava chorando antes dele terminar. Carla também. Abraçaram Pedro, os 3 ali naquela sala simples mas repleta de vida verdadeira. E Roberto pensou profundamente em como absolutamente tudo tinha mudado. Como uma criança de 4 anos com um desenho havia literalmente salvado sua vida. Como uma faxineira humilde havia mostrado o que era amor genuíno e incondicional. Como o fracasso, que parecia irreversivelmente o fim, era na verdade apenas o começo doloroso de algo infinitamente melhor. Mas a história ainda tinha um último capítulo importante, porque enquanto Roberto construía sua felicidade merecida, alguém do passado distante estava prestes a reaparecer inesperadamente. Patrícia, sua ex-esposa. Ela apareceu sem qualquer aviso, uma tarde no escritório da empresa. Roberto estava concentrado analisando plantas arquitetônicas quando a recepcionista anunciou hesitante. Senhor Roberto, tem uma Patrícia aqui dizendo que precisa urgentemente falar com o senhor. O coração de Roberto saltou momentaneamente. Não de amor residual ou saudade, mas de apreensão pura. O que ela possivelmente queria depois de todos esses anos? Quando ela entrou no escritório, Roberto quase não a reconheceu completamente. A mulher impecavelmente sofisticada de antes estava significativamente mais velha, visivelmente mais magra, com roupas que claramente já foram bonitas, mas agora estavam gastas e fora de moda. Os olhos antes cheios de arrogância fria, agora carregavam vergonha profunda. Oi, Roberto, ela disse extremamente baixinho, evitando seu olhar. Patrícia, o que exatamente você quer aqui? Ela hesitou visivelmente, claramente ensaiando mentalmente o que diria. Eu vim pedir desculpas sinceras. Desculpas? Roberto cruzou os braços defensivamente. Depois de 8 anos completos. Eu sei que não tenho qualquer direito. Eu sei que te tratei com crueldade imperdoável. Mas precisava que você soubesse que me arrependo profundamente, de absolutamente tudo. O que aconteceu com Rodrigo? Roberto perguntou diretamente, sem rodeios. Patrícia deu um sorriso amargo e quebrado. Ele me usou exatamente igual usou você. Quando o dinheiro roubado acabou, ele simplesmente me descartou. Literalmente me deixou sozinha em um hotel em Assunção e desapareceu completamente. Tive que voltar para o Brasil pedindo dinheiro emprestado para conhecidos distantes. Perdi absolutamente tudo.
O apartamento luxuoso que compramos, as joias caras, tudo. Rodrigo vendeu tudo sem me contar e desapareceu. Quando ele foi preso, finalmente, nem se lembrou de mim. E veio aqui esperando exatamente o quê? Que eu tivesse pena de você? Não, ela disse rapidamente, finalmente olhando para ele. Vim porque preciso me redimir. Comigo mesma, principalmente. Eu fui uma pessoa absolutamente horrível com você, Roberto. Você me deu tudo e eu te paguei da pior forma humanamente possível. E quando vi nas notícias sobre seu sucesso com as construções solidárias, seu casamento, seu filho adotivo, percebi dolorosamente o quanto eu joguei fora. Não estou pedindo perdão porque acho que mereço. Estou pedindo porque você merece a paz de me perdoar. Roberto ficou em silêncio profundo por um longo momento. Olhou para aquela mulher que um dia amou intensamente, que o traiu cruelmente, que o abandonou friamente, e percebeu algo surpreendente. Não sentia raiva residual. Não sentia mágoa persistente. Apenas uma indiferença tranquila e completa. Patrícia, ele disse finalmente com calma, você não me deve desculpas realmente. A pessoa que você machucou naquela época não existe mais de jeito nenhum. Ele morreu completamente quando você saiu pela porta. E no lugar dele nasceu alguém infinitamente melhor. Alguém que sabe que seu valor verdadeiro não está enquanto tem no banco, mas enquanto amor tem no coração. Você me fez um favor imenso me deixando. Porque se tivesse ficado, eu nunca teria conhecido Carla. Nunca teria Pedro na minha vida. Nunca teria encontrado o meu verdadeiro propósito. Então você me perdoa genuinamente. Já perdoei faz muito tempo. Não por você especificamente, por mim mesmo. Porque raiva e ressentimento são fardos pesados demais que simplesmente não quero mais carregar. Mas isso não significa que quero você na minha vida reconstruída. Reconstruí absolutamente tudo, Patrícia. Tenho uma família verdadeira, uma empresa que faz diferença real, uma vida que tem significado profundo. E você simplesmente não faz parte disso. Patrícia assentiu lentamente, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Eu entendo completamente. E eu espero sinceramente que você seja muito feliz. De verdade. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Roberto, você sempre foi bom demais para mim. Levei anos para finalmente entender isso. Quando ela saiu, Roberto sentiu como se um último nó emocional tivesse finalmente se desfeito completamente. O passado estava finalmente, definitivamente, eternamente enterrado. Carla apareceu minutos depois. Eu vi ela saindo. Está tudo realmente bem? Roberto a puxou para um abraço forte. Está tudo absolutamente perfeito, porque finalmente percebi que a melhor vingança não é destruir quem te machucou. É construir uma vida tão boa que eles se tornam completamente irrelevantes. Os anos passaram como páginas de um livro bem escrito e satisfatório. A Ferreira em Medeiros Construções Solidárias não apenas sobreviveu, mas prosperou extraordinariamente. Roberto e Carla expandiram o modelo inovador para 18 estados, criando uma rede nacional de construtoras solidárias independentes, mas interligadas, todas seguindo rigorosamente os mesmos princípios fundamentais: propósito sobre lucro, dignidade sobre caridade, parceria sobre assistencialismo. Pedro cresceu cercado constantemente de amor verdadeiro e valores sólidos. Aos 18 anos, já sabia com absoluta certeza que queria seguir os passos do pai, não especificamente na engenharia, mas no impacto social mensurável. Queria ser arquiteto urbanista, ajudar comunidades exatamente como a dele já foi um dia, como as comunidades que seus pais construíam com tanto carinho. Pai, ele disse uma noite durante o jantar familiar, você se arrepende de alguma coisa? De ter perdido absolutamente tudo antes de reconstruir? Roberto pensou cuidadosamente antes de responder. Não, Pedro, porque se não tivesse perdido tudo completamente, nunca teria encontrado o que realmente importava genuinamente. Nunca teria sua mãe, nunca teria você, nunca teria descoberto que felicidade verdadeira não está enquanto você tem, mas enquanto você dá generosamente. A falência foi o melhor presente disfarçado que a vida me deu, porque me forçou a recomeçar do jeito absolutamente certo. E se pudesse voltar no tempo e mudar algo, faria diferente? Não mudaria absolutamente nada.
Ele disse com convicção profunda. Porque cada erro, cada dor, cada perda me trouxe exatamente até aqui, e aqui é precisamente onde eu quero estar. Carla segurou a mão dele carinhosamente sobre a mesa. Pedro sorriu aquele sorriso que sempre lembrava o menino pequeno de 4 anos, com um desenho amassado. Em uma manhã especial de sábado, 14 anos depois daquele dia crucial na cobertura, Roberto voltou ao edifício. Não o escritório onde trabalhava, mas a cobertura. O mesmo lugar onde quase desistiu de absolutamente tudo. Subiu lentamente os 18 andares, cada passo uma memória vívida. Quando chegou lá em cima, o vento ainda cortava seu rosto, mas era fundamentalmente diferente. Não era mais o vento gelado de desespero. Era o vento revigorante de renovação completa. Ficou parado na extremidade, olhando a cidade acordando tranquilamente 300 metros abaixo. 14 anos. 14 anos desde que esteve ali pronto para pular. E agora? Agora estava felizmente casado. Tinha um filho extraordinário, uma empresa próspera e significativa, propósito verdadeiro, significado profundo. Puxou do bolso interno um papel velho e cuidadosamente preservado. O desenho. O primeiro desenho que Pedro lhe deu. O sol, a casa, as 2 figuras sorridentes. Ele o havia guardado meticulosamente durante todos esses anos, emoldurado, em seu escritório, mas hoje tinha trazido de volta ao lugar onde absolutamente tudo mudou. Muito obrigado, ele sussurrou para o vento. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, vida. Muito obrigado, segunda chance. Seu celular tocou, interrompendo o momento. Era Carla. Amor, Pedro está morrendo de ansiedade aqui. Você disse que ia demorar só meia hora. Roberto sorriu amplamente. Já estou descendo. Só estava fechando definitivamente um capítulo antigo. Está tudo bem mesmo? Está tudo absolutamente perfeito. Quando desceu do edifício, Carla e Pedro estavam esperando pacientemente no carro. Pedro tinha agora 18 anos, mas ainda tinha aquele brilho especial nos olhos grandes. Pai, demorou tanto. Desculpa, campeão. Estava resolvendo algo muito importante. Mais importante que passear comigo no shopping? Ele fez bico teatral. Nada é mais importante que você, ele disse, abraçando-o carinhosamente. Vamos? Passaram o dia juntos os 3, fazendo coisas simples e preciosas. Foram ao shopping, comeram hambúrguer gigante, riram de piadas bobas. À noite, quando voltaram para casa e Pedro foi dormir, Carla e Roberto sentaram na varanda familiar. Você realmente está bem hoje? Carla perguntou com atenção. Estou completamente. Hoje finalmente percebi algo que sabia, mas nunca tinha processado completamente. Eu precisava quebrar completamente para me reconstruir melhor. Precisava perder absolutamente tudo para ganhar o que realmente importava. E eu ganhei você. Ganhei Pedro. Ganhei propósito verdadeiro. E se tiver que recomeçar novamente algum dia? Carla perguntou com um sorriso brincalhão. Então vou recomeçar quantas vezes for necessário. Com você do meu lado, eu posso literalmente qualquer coisa. 4 anos depois, Roberto e Carla transformaram a empresa em uma fundação sem fins lucrativos. A Fundação Esperança Pedro, em homenagem direta ao menino que salvou Roberto com um desenho simples. A fundação não apenas construía casas, mas oferecia capacitação profissional completa, apoio psicológico, orientação financeira. Era um ecossistema completo de apoio às famílias de baixa renda. Pedro, agora com 22 anos, era parte extremamente ativa da fundação. Nas férias da Faculdade de Arquitetura, trabalhava como voluntário, ajudando no desenvolvimento de projetos arquitetônicos adaptados às necessidades específicas de cada comunidade. Havia herdado do pai o coração imenso para servir e da mãe a força inabalável para persistir. E assim a vida continuou, cheia de propósito, amor e significado. Roberto Ferreira, que um dia esteve a segundos de pular de uma cobertura, agora acordava todos os dias grato por estar vivo. Grato por Pedro ter gritado "tio triste" naquela madrugada. Grato por Carla ter continuado aparecendo. Grato por ter perdido tudo, porque apenas perdendo tudo conseguiu encontrar o que realmente importava. A história de Roberto prova algo fundamental. Nunca é tarde demais para recomeçar.
Nunca é tarde demais para encontrar propósito. Nunca é tarde demais para ser feliz novamente. Às vezes, precisamos perder absolutamente tudo para finalmente encontrar o que realmente vale a pena. E você? Já passou por um momento onde perdeu algo importante, mas depois percebeu que foi uma bênção disfarçada, que te levou para um caminho melhor? Deixa aqui nos comentários sua história. Eu leio cada um deles com atenção. Se essa história te emocionou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar. Se inscreve no canal para mais histórias reais que mostram a força do espírito humano. A gente se vê na próxima história. Até lá, lembra sempre: enquanto há vida, há esperança de recomeçar.